Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa aula aqui do dia 13/10, uma aula no meio da semana, como a gente tinha combinado. É uma aula para fazer a correção aí do CPC, os exercícios CPC 46, é uma lista de exercícios relativamente simples, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, então, primeira parte aí, vamos ver quanto tempo a gente demora para fazer a resolução dessa atividade, tá? Então, são 10 exercícios, para quem fez, ótimo, vai corrigir, vai questionar, e quem não fez, então vai fazer aí os questionamentos também da mesma maneira, tá? De qualquer forma, depois vocês podem pegar essa resolução e fazer com calma lá, porque ela está lá já publicado no site, e aí depois, se tiver outra dúvida ou coisa do tipo, aí vocês podem falar comigo. Tá bom? Dependendo do tempo aí, pessoal, que a gente vai ter em termos de resolução, de aula, aí a gente, depois para frente, decide. Vamos ver, nós temos aqui 8 alunos aí, e se entrar mais um ou outro aí, se vocês acharem, a gente já começa a falar, então, do CPC 23, né? Que é o CPC de políticas. Mudança de estimativa e mudança e erro, né? Contábil. O único problema é quando a gente começa a falar, a gente não vai finalizar ele hoje, não dá tempo de finalizar, e aí o pessoal perde um pedacinho. Mas aí também o pessoal vai atrás depois, né? Porque a gente tinha combinado a aula hoje. Não é isso, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, então eu vou postar aqui o exercício, que é esse aqui. Ó, pessoal, são exercícios simples, tá? São 10 exercícios. Ele já está aqui com as respostas, tá? Aqui embaixo tem as fontes, ou seja, de onde eu tirei cada uma dessas questões. Não. Tá? E aí vocês, então, podem... Não fez. Aí vocês podem, efetivamente, depois até consultar a questão, se for o caso, tirar dúvida, enfim, tá? Mas vamos lá. Só para saber, o César e a Solange não tinham, porque acho que eles não tinham visto lá, né, César? O Rafa não fez. Os outros fizeram aí o exercício, não? Atividade, não? Bom. Uma parte. Fez uma parte, Lilian? Achou fácil ou difícil? Uhum. As que eu respondi, eu achei que estava razoável. Tá. Eu respondi 5. Tá bom. Você chegou a discutir o valor justo, né? Você estava na aula do valor justo? Sim, tá bom. Estava na aula. Ótimo. Perfeito. Então, vamos partir para a nossa resolução aqui, ó. Pessoal, então, evidentemente, eu vou lendo aqui a questão. Vocês já estão vendo aqui a resposta, tá certo? Que ela já vai estar anotada. Fica um pouco mais fácil a gente fazer assim, em termos de dinâmica. Mas, independentemente disso, a gente vai discutir o porquê essa alternativa, tá? Nossa, cansaço. Desculpa, não é só a gente saber a alternativa, a gente precisa saber o porquê da alternativa, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Bom, as bases de mensuração dos ativos levam em conta se fornecem valores de entradas ou de saídas, se são observáveis ou não no mercado e se são específicas ou não para a entidade. Desse modo, é correto afirmar que o critério do valor de mercado, quando o mercado é aberto, ativo e organizado, fornece valores de... Bom, então vamos lá. Ele está falando que as bases aqui, ele leva em consideração o valor de entrada e de saída, se são observáveis ou não. Tá? E se você tem, digamos assim, mercado para isso. Se o mercado é aberto, se é um mercado ativo, se é um mercado organizado, né? Então, para fins de valor justo, pessoal, isso é muito importante, ok? Bom, então, a alternativa A, que é a nossa alternativa, ele fala assim, ó, entrada e saída é observável e não específico para a entidade. Depois, a entrada é geralmente observável, entrada é observável, saída é observável e saída é não observável. Bom, pessoal, primeiro, aqui a gente tem o seguinte, primeira coisa que basicamente ele já elimina o restante. A mensuração do valor justo é uma mensuração tanto de entrada quanto de saída, tá? O que significa ser uma mensuração de entrada ou de saída? Significa o seguinte, eu posso estar falando de ativos e passivos,
E esses ativos, eles podem estar na minha empresa e saindo da minha empresa. Então, aí eu teria um valor de saída. Ou seja, seria... E veja só, a gente vai falar da perspectiva do valor justo. A perspectiva é sempre do mercado, é sempre do terceiro. Mas, nesse caso, trata-se de uma saída de bem ou direito ou de obrigação, tá certo? Mas também é de entrada, porque eu posso estar adquirindo um ativo, eu posso estar assumindo uma dívida, posso estar fazendo uma negociação, qualquer coisa, e aí, veja que esse tanto ativo quanto passivo, ele estaria entrando na minha empresa. Então, nós teríamos aí um valor de entrada, tá? Então, primeiro, olha só, olhando as alternativas, pessoal, como técnica de resolução, entrada e saída, a gente já mata a nossa questão. Ó. Aqui ele fala só entrada, saída e saída. Então, é entrada e saída. Esse é o primeiro ponto. Segundo, aqui ele fala, ó, é observável. E aqui ele diz, é geralmente observável. É observável, é não observável. Bom, o mercado, pessoal, quando a gente fala o valor justo, ele é observável. A gente tem que observar esse valor, tá? Então, ele fala aqui, ó, fornece valores de entrada e saída, é observável. O que significa? Que eu posso ter valores, de repente, eu posso ter valores, digamos assim, não observável, como ele fala aqui? Posso. A gente pode ter valores não observáveis, também pode. Por quê? Porque são aqueles valores que você não tem nenhum outro ativo semelhante, você não tem nenhum outro ativo exatamente igual, e aí você tem, então, um ativo, digamos, um valor que é não observável. Mas, como ele trata-se de um valor de entrada e saída, então ele tem que ser observável, tá? Bom, você tem valor que é geralmente observável? Na verdade, é assim, você tem valores observáveis e alguns não observáveis. E o CPC 46, ele sempre determina que a gente utilize valores observáveis, ok? Primeiro, cotação de mercado, input de nível número 2, operações semelhantes, e somente o item 3 é quando você não tem outra operação semelhante, desculpa, aí você utiliza o valor que você definir, tá? Então, por isso que ele fala aqui que é observável. Depois, ó, ele fala, e não específico para entidade. Bom, essa questão do não específico para entidade também é importante, porque quando a gente fala assim, olha, o valor justo, quem define o valor justo? Não é a empresa, quem define é o mercado. Então, se você tiver outros produtos semelhantes, outros produtos na mesma condição lá, digamos assim, no mercado, então você tem ali, digamos, um valor justo que é dado para todo mundo, não é especificamente para a sua empresa. Consequentemente, tá? Consequentemente, você vai ter um valor que ele não é específico para a sua empresa. O valor justo, ele digamos assim, ó, é o mercado que define, é um valor de fora para dentro. Embora nós tenhamos ativos e passivos que podem entrar ou sair, ele pode ser de entrada ou de saída. Veja, quando ele fala de entrada ou de saída, ele está falando os ativos ou passivos. Agora, a mensuração do valor é sempre o mercado que dá e não é específico para a minha empresa. Tá claro isso daí, gente? Então, em termos de valor justo, isso é bem importante, tá? Depois, ele fala aqui, ó, e não específico para entidade. Então, alternativa A. Fácil essa, pessoal? Simples ou não? Mais ou menos? Vejam que o valor justo, ele é bastante conceitual, tá? Então, na hora que você vai efetivamente aplicar o valor justo no seu dia a dia, você tem que levar em consideração que você está falando de alguns conceitos. Então, você precisa realmente, digamos, como eu posso dizer, ter esses ativos, desculpa, esses conceitos bem claros para poder aplicar nesses ativos e passivos. Beleza, pessoal? Tudo bem? Tô achando vocês meio quietos aí hoje, hein? Mais ou menos, Glaucio? A gente tem um caso lá que não é observável. Porque deve ser uma operação que só sua empresa tem, é muito específica, não tem cotação em bolsa e não tem operação semelhante no mercado. É isso? Nem tem liquidez. Oi? Nem liquidez tem, não é difícil a liquidez. Então,
Esses casos, ele entra basicamente aí nesses não observáveis. Porque, assim, são 3 inputs, né? Como a gente já falou. O input número 1 é quando você observa esse valor e ele tem cotação no mercado. O segundo é quando você não tem exatamente a cotação, mas você tem operações semelhantes. E aí você consegue comparar os valores. E o último, que é o input, o terceiro, que é quando você não consegue fazer comparação com os valores. Aí não tem jeito. Tá? Mas até aí, dúvida? Tranquilo? Muito bem. Vamos adiante aí. Número 2. Olha aqui, ó. Pessoal, a 1 e a 2, elas são praticamente iguais. Só que aqui, ó, ela leva em consideração os ativos. E aqui ela leva em consideração os passivos, tá? Então, aqui a gente tem a alternativa A e aqui é B, mas você pode ver que é exatamente a mesma coisa, ó. Então, as bases de mensuração dos passivos levam em conta se fornecem valores de entrada ou de saída, se são observáveis ou não no mercado e se são específicas ou não para a entidade. Desse modo, é correto afirmar que o critério do custo de cumprimento da obrigação fornece valores de entrada e saída, certo? É observável e não específico para a entidade. A gente fala não específico, pessoal, no caso dos passivos, porque, por exemplo, se você vai fazer uma operação, um empréstimo com o banco, o valor pode ser específico, mas, em geral, as negociações, taxa de juros, taxa de mercado, não é necessariamente única e exclusiva para a sua empresa. Ele vai falar assim, ó, nós aqui no banco, para empresas com perfil igual a sua, damos tal taxa, por exemplo. Né? Então, não é algo, digamos assim, específico para a empresa A ou para a empresa B. Tá claro isso aí, gente? Ficou claro? Tudo bem? Tudo bem aí, Lilian? Você chegou a fazer essa daí? Eu fiz a 2 agora, mas porque você já tinha feito a 1. Aí Aí ativos fica e passivos mensuras da mesma forma, né? basicamente, exatamente. Eu não posso ter, pensando em valor justo, digamos assim, procedimentos diferentes para os dois, seja para ativo ou passivo. Tá? A Luciana ali disse que está ok também. Então vamos adiante. Número 3. Aqui, ó. Entende-se por valor justo, o chamado fair value em inglês, né? Ó, então, vejam aqui que interessante, pessoal. Então, nós temos aqui 5 conceitos. O nosso já está marcado que é o A. Mas olha só. Então, valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser realizado ou um passivo liquidado, tá certo? Então, eu vender esse ativo, ele muda a palavra aqui, mas o conceito é o mesmo, tá? Ou um passivo liquidado entre partes interessadas que atuam em condições independentes e isentas ou conhecedoras do mercado, tá? Bom, vamos ver os outros itens, porque se você for olhar exatamente o conceito que está lá nos slides, você vai ver que esse conceito assim, tem algumas palavras diferentes. Você vai me perguntar, puxa, essas palavras podem mudar o conceito? Até poderiam, muito difícil, tá? Mas vamos ver as outras questões, outras alternativas, ó. Então, é aquele pelo qual um ativo pode ser realizado ou um passivo liquidado, certo? Então, você vender o ativo ou pagar o passivo. Entre partes interessadas, que atuam em condições independentes, ou seja, pessoas que querem fazer, independentes entre si, e isentas, que você não tem, digamos, nenhuma relação entre elas, e que são conhecedoras do mercado, tá? Então, vamos ver aqui o B. Ó, B. Então, B ele fala assim, ó. A quantia que a entidade do setor público espera obter com alienação a utilização de itens de inventário, quando deduzidos os gastos com sua alienação ou utilização. Bom, veja só, essa questão ela não está exatamente correta, porque o setor público também utiliza valor justo, mas aqui nós estamos falando de uma questão geral. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, na fonte, só para a gente ver aqui, ó. Acho que seria essa daqui, ó, Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Se eu não estou enganado, é essa daí. Tá? Mas, de qualquer maneira,
digamos assim, o Conselho Regional, se for para ser admitido um Conselho Regional, alguma coisa do tipo, ainda assim, você não tem necessariamente uma empresa pública, tá? Então, o setor público usa o valor justo? Usa, mas aqui ele fala no conceito geral. Então, essa resposta aqui não se aplica para o conceito, ó, tá vendo? Por valor justo. Então, vamos lá. C. Ó, o mercado seria o valor de mercado ou de consenso entre as partes quando esse for superior ao valor líquido contábil? Não, porque não é o valor de mercado e não é um valor de... Ele até poderia ser um valor de consenso, como até a Solange falou, não tem... Minto. Basicamente, veja só, sempre que eu compro um ativo ou liquido um passivo, ou até mesmo obtenho um passivo quando eu estou pegando um empréstimo, um financiamento, ou vice-versa, o que acontece nessa situação, veja, eu só vou fazer a operação se eu aceitar, tá certo? Então, sempre tem que ter o consenso entre as partes, tá? Mas não é um consenso quando este é superior ao valor líquido. Na verdade, é um consenso. E não é necessariamente o valor de mercado. O valor de mercado não é valor justo, tá? São coisas diferentes. A Lilian me perguntou isso hoje, inclusive, né, Lilian? São itens diferentes. Valor de mercado é diferente de valor justo. Podem ser iguais? Até pode, tá? Sabe aquela coisa, você vai comprar um item e aí você fala assim, quanto custa isso aqui? Aí o pessoal do mercado está vendendo por 100. E quanto você me paga? 100 tá bom. Veja, é o valor de mercado, mas você aceitou. Então, aquele valor de mercado ele está se igualando ao valor justo. Então, isso é uma situação que ocorre também, tá? Isso é uma situação que ocorre. Muito bem, depois, o ajuste ao valor de mercado ou de consenso entre as partes. Também não, tá? Ele não é ajuste a valor de mercado ou de consenso. Isso não é valor justo. E a diferença entre o valor líquido contábil do bem e o valor de mercado ou de consenso. Percebem, pessoal? O próprio conceito aqui, quando você sabe bem, de cara, você já vê que esses itens aqui, eles estão errados. Eles não atendem o conceito de valor justo. E aqui no setor público, a gente tem duas situações, né? Primeiro, que é específico do setor público, fala obter com alienação ou utilização de itens de inventário, tá? Se a gente for pensar em termos de inventário, a gente, pelo menos, nos remete a estoque, né? Então, a gente não utiliza item de inventário. Então, você vê que todos esses 4 itens aqui, eles não nos dão uma definição correta. Então, definição correta. Aquele valor justo é aquele pelo qual um ativo pode ser realizado, e aí nós estamos falando de ser vendido, ou ser realizado pelo uso, por isso que a gente... mas via de regra que realizado é venda, porque é valor justo, né? Ou um passivo, liquidado, pagar esse passivo entre partes interessadas, pessoas que querem fazer essa operação, que atuam em condições independentes, ou seja, não tem valor justo entre coligada e controlada, tá? Então, uma operação que você faça nesse sentido, se tiver alguma diferença entre o valor da operação e o chamado valor justo, você vai ter ganho ou perda ali, tá? Mas não vai ser considerado, não pode ser considerado valor justo. E pessoas isentas, conhecedoras do mercado. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Sim. Suave na nave? Beleza, César? Solange? Então tá bom. A Marta aí, boa noite, que entrou aí depois, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Continuando aí as nossas questões. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Questão 4. Uma empresa constituiu uma carteira de ativos financeiros classificadas como avaliada a valor justo no resultado. Nos 3 primeiros meses de existência desses instrumentos, foram registradas perdas em sua recuperabilidade. Ou seja, você tinha lá uma carteira e teve perda pelo impairment, tá? Ao final do 4º mês, dentro do mesmo exercício social, o valor de mercado desses ativos superou o seu valor presente. Nessas condições, a empresa deve. Então, vamos lá. Eu tenho uma carteira de ativos financeiros, tenho lá investimentos, eu tenho ações, eu tenho fundo de ações, enfim, tá? Tem uma carteira aí de investimentos, e ela foi avaliada a valor justo no resultado. Então, nesse caso, você mensura esses ativos financeiros, a gente vai ver isso depois em instrumentos financeiros, a gente mensura esses instrumentos financeiros pelo valor justo e a diferença vai para o resultado do período, tá?
Nos 3 primeiros meses, então, de existência desses instrumentos, foram registradas perdas em sua recuperabilidade. Ou seja, você tinha lá registrado tipo por 100, e aí nesses 3 primeiros meses você detectou uma perda por 90, caiu para 90. Então você teve aí uma perda aí de 10. Ao final do 4º mês, dentro do mesmo exercício social, o valor de mercado desses ativos superou o seu valor presente. Ou seja, era como se eu pegasse esse instrumento financeiro, trouxesse a valor presente, me daria um valor X. Só que o valor justo, o valor de mercado seria superior a esse valor presente. Tá? É lógico, pessoal, que aqui tem algumas situações que é para confundir a gente. Tá? Então, nesse caso, o que a empresa deve fazer? Reverter as perdas registradas anteriormente e reconhecer o ganho adicional em contas de receita efetiva. Tá certo? Então, por exemplo, gente, quando a gente mensura valor justo, funciona assim, isso é bem importante. Eu tenho uma mensuração a valor justo de um determinado ativo, né? Então, vamos pensar sei lá, pode ser qualquer coisa mensurada a valor justo. Então, o que acontece? Quando esse valor justo, quando esse ativo, o valor justo dele diminui, significa que eu vou baixar o valor. Então, por exemplo, ele está registrado pelo meu custo de aquisição lá, R$100. Tá? Aí esse ativo, ele deixou de ser R$100 e passou a ser 80. Então, o que eu faço? Eu vou lá, os R$100 eu não posso mexer, certo? Porque os R$100 é o valor, digamos assim, é o custo de aquisição que eu tenho lá, ou o valor justo na aquisição. Então, esse valor eu não posso mexer, R$100. Bom, mas depois eu vou ter a minha conta de ajuste de valor justo. Então, se subiu, lembra, a gente até já falou, a Solange já falou isso várias vezes, que são aquelas contas, aquelas subcontas que a gente tem. Então, numa conta à parte, tem gente que classifica, dependendo da conta, se não é lucro real, por exemplo, eu classifico dentro da própria conta mesmo, tá? Porque aí fica mais fácil, mais prático, você não precisa ter uma subconta separada, porque o efeito para fins de empresas que está no simples, está no lucro presumido, o efeito é nulo, certo? Então, mando na mesma conta mesmo. É lógico que depois, você tirando razão, você consegue identificar aquilo que é o valor do ativo e aquilo que é a valorização ou desvalorização pelo valor justo. Então, vamos lá, voltando ao exemplo. Tenho um ativo de 100 e teve uma perda. Então, significa que o valor dele agora, o valor justo dele agora é 80. Então, o que eu faço? Eu vou lá e reconheço, eu credito esse ativo ou crio uma conta redutora que seja, para que o valor contábil dele seja o valor justo. Tá claro, pessoal? O valor contábil dele vai ser o valor justo. Então, o meu valor lá vai ser R$80. Tá? Beleza? Muito bem. Aí, o que ele diz aqui? Ele fala assim... Então, no 4º mês, dentro desse mesmo exercício, o valor de mercado desses ativos superou o seu valor presente. Bom, veja que ele fala de valor de mercado, ele fala de valor presente, mas esses itens, eles não estão muito ligados a valor justo, porque assim, se você mensura valor justo, tanto para cima quanto para baixo, é valor justo, acabou, tá? Bom, aí o que ele fala? Então, mudou a situação, né? No final do 4º mês, então, o valor de mercado desses ativos é maior que o seu valor presente. Então, o que eu vou fazer? Eu baixei o valor justo em 20, não foi? Foi o que eu falei para vocês, né? Ele era 100, reconheci uma perda aí por meio do valor justo de 20. Muito bem. Aí, o que eu tenho que fazer como mudou a situação? Reverter as perdas registradas anteriormente e reconhecer o ganho adicional em contas de receita efetiva. Veja, pessoal, se eu tenho um ativo... Olha só, eu tenho um ativo que ele está 100, ele caiu para 80. Então, eu fui lá, fiz o ajuste do valor justo, seja numa subconta ou seja na própria conta, certo? Nesse caso, eu tenho uma despesa financeira de 20, que é ajuste a valor justo. Tá claro, pessoal? Aí a gente tem a seguinte situação. No 4º mês, ele passa para 120. Tá? Ele passa para 120. Então, o que eu devo fazer? Bom, aí nós teríamos duas situações, que no final das contas dá no mesmo, tá? Ou eu reverto aquele ajuste de valor justo no resultado, muita empresa não faz isso, simplesmente vai lá, de 80 ele passou para 120, eu crio, então, uma receita financeira, na verdade, veja que o meu ativo ele era 80, não era 80? Pelo líquido. Se eu fiz a operação na mesma conta, agora ele passa para 120, então eu preciso debitar 40 lá no meu valor justo, que ele está por 80, ele vai passar para 120,
né? E a diferença vai para uma receita financeira. Percebe? Então, na verdade, eu estou revertendo, eu estou tirando aquela perda que eu fiz e estou criando, tecnicamente, é como se eu estivesse zerando aquela perda e criando uma receita que seria uma receita de 20. Não sei se ficou claro. Né? Ou eu reverto, ou eu faço um lançamento complementar. Tá? Aqui ele está dando a opção de você fazer o lançamento complementar. Agora, pessoal, ó, registrar toda a variação do quarto mês em conta de ajuste de valor patrimonial. Não, aqui está errado. Por quê? Porque nós estamos falando de um ativo, um ativo financeiro que está classificado a valor justo por meio do resultado, certo? E ele não é ajuste a valor patrimonial, são coisas distintas. Ajuste a valor patrimonial é outra coisa, né, que não tem relação direta com o ganho aqui do valor justo. Ó, baixar as perdas reconhecidas anteriormente e reconhecer o ganho em conta de patrimônio líquido. Não, porque se o meu ativo, ó, é valor justo por meio do resultado aqui, ó, então qualquer variação no valor justo vai para resultado, não no patrimônio líquido, tá? Aí ele fala, ó, reconhecer a variação de valor até o limite das perdas registradas anteriormente. Também não. Por que não? Porque à medida em que o meu ativo ele passa a valer 120 e é valor justo, lembre-se, o valor justo eu vou reconhecer tanto para cima quanto para baixo. Então, eu vou ter que reconhecer o ganho ou a perda. Lilian, cuidado com o que eu estou falando, tá? Uhum. Porque é o seguinte, você já me fez essa pergunta aí outro dia. Veja, isso somente se for ativos relacionados a valor justo. Impairment, por exemplo, ele só traz para baixo. Ele não eleva os valores, a não ser que sejam itens mensurados a valor justo. Tá? Entendi. Uhum. Senão você vai falar, ô, professor, mas outro dia você me falou uma coisa, agora é outra, não estou entendendo. É. Né? Não. Então, tá bom. Ó, então, eu não posso reconhecer somente o limite, eu tenho que reconhecer a receita também. E, por último, ele fala aqui, ó, contabilizar o ganho do quarto mês integralmente como receita financeira efetiva. Bom, na verdade é assim, você viu que foi o que eu falei, né? Se eu reconheço como receita financeira efetiva o ganho total, o que vai acontecer? Eu preciso saber como que eu estou calculando esse ganho, porque, na verdade, se eu estou ele com 80, eu passo para 120, ou eu reverto e lanço a diferença, né? Ou eu simplesmente lanço aí como receita financeira. Mas a alternativa correta, tecnicamente o correto, é você reverter a perda e lançar o ganho. Certo? Fácil, pessoal? Difícil? Chato. Esse aqui... fazer o mapa mental. Não entendi. Difícil fazer o mapa mental disso. Não, mas esse aqui, Solange, assim, esse procedimento é relativamente simples. O que complica aqui um pouquinho é que ele está falando de instrumento financeiro, mas em termos, digamos, de procedimento, ele é simples. Por exemplo, eu tenho um ativo que é 100, ele baixou pelo valor justo, eu reconheço uma perda. No outro mês ele passou para 120. Então, eu reverto aquela perda e reconheço a receita. Ou baixo aquela perda, né, e lanço a receita para ele ficar com um valor de 120. Entendeu? Lógico que assim, a gente cria uma conta lá de ajuste a valor justo lá no resultado, porque aqui ele está falando de resultado. Você tem ajuste a valor justo também, pessoal, que pode estar dentro do PL, depende do instrumento financeiro, também tem essa. Mas este caso aqui, especificamente, é por meio do resultado, tá? Então, quando você tem situações desse tipo, eu preciso pegar nessa conta de ajuste a valor justo, eu vou lançar a despesa lá e depois eu lanço o ganho. Em tese, você está matando um contra o outro, tá? Esse procedimento é relativamente simples, não tem grandes segredos. Olha essa daqui, pessoal. Eu gosto dessa questão aqui, ó. Essa questão, ela caiu no exame de suficiência, né? Ó, a companhia Alfa comercializa um produto agrícola que é negociado em 2 diferentes mercados ativos, X e Y, tá? A preços diferentes, sendo X o mercado principal. A tabela a seguir apresenta os preços praticados nos 2 mercados. Muito bem, gente. Veja que aqui a gente tem o seguinte, ó. A companhia Alfa, ela tem essa comercialização, então é um produto agrícola. Consequentemente, ele está mensurado lá a valor justo. Quer dizer, o produto agrícola, ele é mensurado pelo custo, tá? Mas a gente tem que lembrar que, a partir do momento que ele deixa de ser
ativo biológico e passa para ser produto agrícola, esta mudança é medida pelo valor justo, tá? Ó, ela é negociada em dois mercados, o X e o Y. Então, são mercados ativos, mercados que as pessoas estão comprando e vendendo, você tem informações disponíveis o tempo todo. Só que, e com preços diferentes. Você pode ver que um é 69 e outro é 70. Aí ele fala aqui, ó, sendo o X o mercado principal, tá? Então, aí, pessoal, a primeira coisa que eu pergunto a vocês, quando nós fazemos uma negociação, nós vamos medir o preço que a gente tem que colocar no nosso produto, já que nós vamos mensurá-lo a valor justo. Nós temos o mercado principal, o mercado secundário, né? Tem o mercado principal e o mercado mais vantajoso. Qual nós devemos efetivamente utilizar para mensurar o preço? O mercado principal ou mais vantajoso? Eu acho que é o principal, né? Porque o vantajoso ele é uma ilusão, praticamente. Né? Alguém mais? Principal, né? Vamos lá. Então, é importante, pessoal. Você tem o mercado principal e o mercado mais vantajoso. O mercado mais vantajoso é aquele mercado que você ganha mais dinheiro, tá? Às vezes, seu produto é mais caro ali, o seu custo é menor, ou às vezes, o seu custo é igual, mas você ganha mais dinheiro. Só que, assim, ele não é o seu mercado principal. Então, nós temos que usar pelo mercado principal, como vocês falaram, a Luciana está falando aqui também. Diogo, depois no final da aula eu mostro para você aqui como é que é, tá? Dentro dessa pergunta que você está me fazendo. Muito bem, pessoal, olha só. Então, nós temos aqui o preço do produto unitário 69 no X, que é o mercado principal, então morreu. É aqui que a gente tem que calcular. Esquece o Y, tá? Esquece o mercado Y. Então, é aqui. Aí nós temos, ó, com base nas informações acima, o valor justo do produto agrícola negociado pela companhia Alfa é avaliado em R$ 65. Está certo ou está errado? Bom, gente, essa questão, eu não lembro se essa aqui foi de exame de suficiência ou ela foi muito parecida com o exame de suficiência. É igualzinho, eu acho que é até a mesma questão. Bom, na verdade, pessoal, tá certo, tá? O nosso preço é R$ 65. Você vai falar por quê? Bom, vai falar aqui, ó, o valor justo do produto agrícola. Se a gente for ver o valor justo, ele vai falar assim, o valor justo é o valor que você vende um ativo, ou que você negocia um ativo ou um passivo, com pessoas independentes, blá, 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 blá. Fala assim, menos as despesas de vendas, tá? Menos as despesas de vendas. Então, vejam só, nós temos dois custos, nós temos dois gastos aqui, ó, custo de frete, custo de transação no mercado e o frete, tá? Então, primeiro, essa questão, ela deixa um pouco de dúvida, porque se esse frete fosse um frete que você seria responsável para levar e para entregar, isso faz parte da negociação, então nós teríamos aqui um valor de 61. Como ele não deixa claro, então a gente pressupõe que é o frete para você levar até o mercado, certo? Ou, enfim, mas o que a gente considera como custo é o preço menos o valor que você vai ter que pagar pela transação, ó, custo de transação no mercado, que seria R$ 4,00, certo? Porque, veja só, se eu não fizesse a transação, talvez eu teria o frete, mas talvez, e se eu não fizesse a transação, eu não teria o custo de transação. Então, o valor justo, ele é o preço de venda menos todos os gastos necessários para se concluir a venda. E veja, o frete é importante para você levar o produto, mas não é necessário para a conclusão da venda, muitas vezes, tá? Embora, pessoal, não esteja claro aqui, não está claro efetivamente na questão, mas nós sabemos que é 69 menos 4, porque o frete, você vai me perguntar, poderia? Até poderia ser, tá? Mas o correto aqui é 65. Não sei se eu fui claro, pessoal. Então, mercado principal, e a gente abate único e exclusivamente aqueles itens que fazem parte ou que diminuem aquilo que você vai receber na venda, tá? O frete ali, ele não deixa claro, então a gente não considera. Tudo bem? Dúvidas? Certezas? Vocês não vão ficar cansados que é hoje, hein, pessoal? Aí sim, hein? Vamos lá. Nossa, já estamos na questão 6. Ó, os critérios de avaliação dos ativos
e registro dos passivos são aplicados dentro do regime de competência, certo? Tem que ser, porque esse é um pressuposto básico. O critério ou método a ser usado na avaliação de produtos agrícolas e em certas commodities é... Muito bem, gente, isso aqui é bem importante, ó. Porque ele fala assim, ó. O critério ou método a ser usado na avaliação de produtos agrícolas e em certas commodities. Então, produtos agrícolas, pessoal, de novo, produto agrícola é sempre custo de aquisição. A gente tem que lembrar isso, é custo de aquisição. Por que custo de aquisição? Porque quando é produto agrícola, significa que é o que ele está entrando no estoque, é o que você está comercializando, tá? Só que nós temos que lembrar que qual o valor que ele entra no estoque. Então, você vai pegar o seu último valor justo, mensurado, no momento lá do abate do animal ou no momento da colheita do produto, e aí você transfere ele para o estoque, tá? Então, a gente tem, como se diz, o valor justo é quem faz essa transição. Então, efetivamente, quando você negocia esse produto agrícola, você está negociando pelo valor justo, que foi o valor que ele entrou no estoque, tá? Muito bem. Aí ele fala aqui, ó, seria o custo de aquisição deduzidos da exaustão? Não, porque, como nós estamos falando aqui, ele está falando de um produto agrícola, significa que esse produto, se vocês lembrarem lá do CPC 29, ele entrou para o estoque, então a gente não tem que se falar em exaustão. Ó, método da equivalência patrimonial. Esse aqui... Fala aí, Solange, equivalência patrimonial aí? Nossa, tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver, né? Muito bem. Ó, valor justo. Então, nesse caso, valor justo. E depois ele fala custo menos estimativas para perdas. Não, na verdade é valor justo. Então, se você pega o custo menos estimativa para perda, o custo a gente não faz isso. Você tem as estimativas para perdas ou a perda efetiva quando você faz o impairment, tá? Mas não no seu reconhecimento aqui. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Fácil essa daí também, não? Nossa. Mais ou menos? São 40 ou são 10? Oi? É 40, 10 ou 20? As questões? Normalmente, assim, eu tenho colocado aí entre 10 e 20. Entre Não, 10 e 20. mas essas são 10? Essa aqui são 10. Sabe Ela não por estava quê? aqui na hora, tinha... Oi? Ela não estava aqui na hora quando você falou que eram 10 questões. Ela tava... Essa aqui são 10. Não, É verdade, Solange. No início da aula eu falei, você não estava. É que é o seguinte, depende um pouquinho, vamos falar assim, às vezes a gente tem até mais questões, mas aí entra duas coisas. Primeiro, aquilo que a Solange até comentou, né, do excesso de questões. Então, eu falei assim, vou ter mais bom senso. Só que tem algumas questões, por exemplo, que elas acabam ficando muito repetitivas, ou acabam ficando, assim, muito fáceis demais, coisa do tipo. Então, aí, às vezes, eu acabo diminuindo e deixando só 10, né? O que eu pretendo que eu falo, professor, porque aquelas 40, elas todas eram difíceis, todas tinham que fazer um monte de conta, não era nenhuma objetiva simplesinha. Aquelas eram mais complicadas, né? O que eu estou querendo fazer, pessoal, vamos ver se... não sei... Eu comecei uma turma nova lá na Legale, tá? Agora, de FRS, as aulas vão até dezembro. Então, até dia 2 de dezembro, se não me engano. Então, toda segunda e quarta eu tenho que gravar o material, tenho que gravar as aulas. E aí, assim, o modelo que eles estão usando lá foi o professor Daniel que implantou, porque ele pegou isso no IBMEC. No IBMEC é assim. Não sei se alguém já teve aula lá no IBMEC e tal. Funciona bacana. Dá um trabalho danado, tá? Mas funciona legal. Eu estava até pensando em implantar aí com vocês. A gente discute melhor isso na aula no sábado. Mas é assim, olha só, eu tenho que mandar os slides, eu tenho que mandar um estudo de caso, e aí o estudo de caso é mais ou menos esse como a gente está fazendo aqui. Pode ser um estudo propriamente dito, de análise e tal, discussão, ou como se diz, questões, tá? A gente tem uma leitura prévia e uma leitura complementar.
Tá? Ó, eu posto tudo isso para os alunos. E depois eu tenho os vídeos. Eu tenho o vídeo da aula, tenho o vídeo da discussão do caso e tenho mais 2 vídeos. Um podcast com perguntas básicas aí que as pessoas podiam fazer. E qual que é o outro vídeo? O outro vídeo eles chamam de pílula, que é, na verdade, assim, é 5 minutinhos para explicar o que a gente vai ter na aula. No nosso caso, eu acho que não precisa muito, porque a nossa aula é online, né? Mas essa questão da leitura prévia e da leitura complementar, eu vou ver se eu começo a postar para vocês, pessoal. Tá? Porque eu acho bem interessante, põe um texto à parte lá. Eu vou criar depois no site uma parte lá, o texto, leitura complementar. E a cada CPC eu vou postando uma leitura complementar para vocês. Tá? A leitura prévia, normalmente, é a leitura do próprio CPC. Tá? A leitura do próprio CPC. Se vocês quiserem que eu poste o CPC, eu não acho necessário, mas se vocês quiserem, né? Mas uma leitura complementar, normalmente eu tenho pego essa leitura complementar do próprio FIPECAF, que é bem legal. O texto é específico, tal, de um determinado capítulo, um determinado trecho, e ajuda bastante, né? Mas a gente vai falar isso no sábado, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Continuando aí as 25 questões. Questão 7. Ó. Bom, com relação ao valor justo, assinale a opção correta. Bem, o critério para a definição do valor justo de um terreno é o menor valor entre os melhores usos possíveis para esse terreno. Não. Vamos lá, pessoal. O critério de definição do valor justo de um terreno, na verdade, é o quê? É o valor que eu estou disposto a vender, a pessoa está disposta a pagar entre partes independentes, ou seja, é um valor observável no mercado, é um valor que a gente tem cotação, enfim, quem vai me dar essa dica, quem vai me dar esse direcionamento? O corretor, tá? Então, a gente tem aqui que esse conceito, esse item A está fora de cogitação, está errado, ok? Depois B. O valor justo é um valor objetivamente construído a partir da observação dos preços de mercado ou dos custos da empresa. Não. Primeiro, que não é do preço de mercado. Claro, pessoal. E outra, e custos da empresa. Então, vamos lá. Ele fala assim, que é objetivamente a partir do valor de mercado ou do custo da empresa. Então, poderia ser do valor de mercado? Poderia. Eu posso partir do valor de mercado. Por exemplo, eu vou fazer a cotação de um computador, um notebook. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o valor de mercado dele, né? E aí, como é que eu vou chegar no valor de mercado de um equipamento desse tipo? Basicamente, eu vou olhar lá no, como se diz, no Mercado Livre, na OLX, vou fazer uma pesquisa. Você percebe? Ó, eu estou vendo o valor de mercado aí, mas o valor de mercado ele pode até me dar uma base para eu mensurar o valor justo, tá? Mas não é a mesma coisa. Por quê? O valor justo é o valor que eu deveria vender, como nós já vimos, menos as minhas despesas para a realização dessa venda. Então, por exemplo, eu teria que pegar todos esses valores e ainda assim diminuir lá o meu, como se diz, impostos que eu vou pagar, comissão se eu tiver que pagar, esse tipo de coisa. Agora, isso, quando ele fala de valor justo, né? Ó, agora, mas ele não fala de custos da empresa. Então, eu não posso pensar em valor justo considerando o custo. Então, automaticamente, isso elimina a sua alternativa. E outra, fala, a partir da observação dos preços de mercado, poderia ser? Até poderia, tá? Mas não é, veja, não é objetivamente construído. Na verdade, o valor justo é um valor subjetivo, é um valor de julgamento. Isso que dificulta a gente mensurar os itens a valor justo. C. O valor justo de um ativo com custo contábil de 100 e sujeito a gastos de comercialização de 5 é, em função disso, 95, tá? Veja só, não. Por que não? Porque aqui ele fala, ó, o valor justo de um ativo com o custo contábil é 100 e não o valor justo. Então, o custo contábil é 100. Eu posso ter um item com custo contábil de 100 e um valor justo de 20. Eu posso ter um custo contábil se for 20, pessoal, eu vou ter um impairment lá muito provavelmente, ou melhor, eu vou ter porque se tratar de valor justo, ele vai ter uma conta de ajuste lá, né, no meu ativo. Agora, eu posso ter o custo contábil de aquisição 100, e esse valor justo pode ser maior ou menor na hora da realização dele. Muito bem, então esse item aqui não está correto porque custo contábil não representa o valor justo.
Então, a gente elimina a alternativa C. D. O modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton busca determinar o valor justo de uma opção por meio de uma abordagem de custo, tá? Na verdade, não também, pessoal. Eu nem conheci esse método, né, Black-Scholes-Merton, mas quando a gente olha lá, não é necessariamente uma abordagem de custo, ele não determina valor justo por meio de uma abordagem de custo. Então, esse não é o processo. E aí, assim, pela abordagem de mercado, o preço de cotação de um ativo é o seu valor justo. Aí você vai falar, ué, mas professor, você acabou de falar que o valor de mercado é diferente do valor justo. Não é diferente? Não é a mesma coisa. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Tá? Ele diz aqui o seguinte, ó. Ele diz assim, pela abordagem de mercado. E não, ó, tá vendo? Ó, terreno aqui eu falo, ó, a partir da observação dos preços de mercado, que poderia ser. Então, ó, é pela abordagem de mercado, ou seja, eu vou ver o que o mercado pensa. Ó, o preço de cotação de um ativo é seu valor justo, mas aqui tem um detalhe, você tem a cotação. Então, são preços cotados, input de número 1, ou seja, de nível 1. Você tem cotação no mercado. Por isso que a nossa resposta é a alternativa E, tá? Então, pela abordagem de mercado, o preço de cotação de um ativo é o seu valor justo. Tudo bem? Até aí, diga. Tem um termo que eu ouço bastante, que é marcação a mercado. Ele está dentro dessa... É um termo que se usa? Usa bastante. Antigamente, Solange, antes a gente nem usava o termo valor justo, a gente só usava marcação a mercado. E são sinônimos, então? É mais ou menos, porque assim, a gente tem que lembrar que marcação a mercado são, se você for pensar em termos de valor justo, são itens que têm cotação. Entendeu? Então, por exemplo, você está falando das ações. Então, ele não tem cotação no valor das ações, porque a marcação a mercado, o mercado marca o valor, você tem cotação, por isso que a gente chama de marcação a mercado. Eu preciso ir lá no dia e ver o valor no mercado, a cotação no mercado naquele dia, para que eu possa efetivamente chegar lá no meu valor justo. A gente chama isso de marcação a mercado. Entendi. Entendeu? Porque é por isso que ele fala, você tem itens cotados, que basicamente seria marcação a mercado, você tem os itens que não são cotados, mas você tem operações semelhantes, e os itens que você não tem as operações semelhantes. Entendeu? Tá? É por isso que ele dá essa, digamos, essa abordagem. Então, a gente usa muito, e é uma expressão mais antiga, auditoria que fala muito. Isso aqui é marcação a mercado e tal. Né? Por quê? Porque vem, digamos assim, antes de 2008, a gente só usava essa expressão marcação a mercado. Hoje, a gente usa o termo mais valor justo, tá? Que é basicamente, se ele tiver cotação, é marcação a mercado. Tá? Muito bem. 8. Considere que determinada sociedade de economia mista, seguindo a orientação da auditoria independente contratada para opinar sobre suas demonstrações financeiras, pretenda realizar avaliação a valor justo de aplicações em instrumentos financeiros disponíveis para venda, de acordo com as normas societárias e contábeis aplicáveis. Então, ele vai falar aqui, ele vai realizar avaliação a valor justo em instrumentos financeiros disponíveis para venda. Então, pessoal, aqui nós estamos falando o que é disponível para venda. Você tem disponível para negociação, disponível para venda e mantido até o vencimento. Houve uma mudança aí com o CPC 48, mas a princípio nós temos essas 3 classificações, tá? Então, quando ele fala que disponível para venda, é aquele instrumento que você comprou e não sabe quando vai vender, tá? Você não tem noção. Normalmente, esse tipo de título, ele é classificado ou no realizável a longo prazo, ou ou no circulante, mas não no disponível, não no caixa equivalentes de caixa, tá? Então, de acordo com as normas, considere que determinada sociedade de economia mista, seguindo a orientação da auditoria contratada, pretende realizar a avaliação do valor justo de aplicação de instrumentos financeiros. Então, ela vai reavaliar isso aí, né? Ela vai, vai realizar a avaliação a valor justo. Então, ou seja, a cada fechamento ela tem que medir o valor justo para ver se aumentou ou diminuiu. Então, lá, item A. A referida orientação
é descabida. Eis que a avaliação ao valor justo somente se aplica a bens e direitos integrantes do imobilizado. Tá certo isso aí, pessoal? O valor justo é só para imobilizado? Não. Muito pelo contrário, né, César? Valor justo, no imobilizado você não tem valor justo. O valor no imobilizado é custo de aquisição, não valor justo. Tá? Depois, B. Somente na hipótese de efetiva decisão de venda dos referidos ativos é que se afigura obrigatória a mensuração ao valor justo. Não. Para esse tipo de ativo aqui, ou seja, quando você tem instrumentos financeiros, a mensuração a valor justo é a cada fechamento de balanço. Então, a cada E aí é o seguinte, gente, é todo mês, tá? Então, eu vou fechar aí o mês. A gente não tem que fazer o ajuste da aplicação financeira lá, por exemplo, ver quanto que tem no extrato direitinho. Então, isso aí como se diz, é valor justo. Você está levando porque você tem uma cotação, você tem ali um valor que ele é definido, e se eu estou ganhando ou perdendo, eu preciso efetivamente registrar e levar para o valor justo ali, tá? Tudo bem? E isso, veja só, então, e isso a gente faz mês a mês pelo princípio, pelo pressuposto, pelo regime de competência, e não simplesmente no momento da minha venda. C. Vamos lá. Deve ser constituída reserva de reavaliação. Essa alternativa é para representar a contrapartida do aumento ou diminuição decorrente da referida mensuração, sempre de forma coincidente com os critérios de depreciação admitidos para efeito fiscal. Olha só isso aqui, essa questão, veja, nós estamos falando avaliação de valor justo de aplicações e instrumentos financeiros. Aqui, esse item C é um verdadeiro absurdo, porque ele fala constituída reserva de reavaliação. Então, se você mensura valor justo é diferente de reavaliação, tá? Aí você vai falar, mas qual que é a diferença? Você sabe a diferença entre reavaliação e valor justo? Alguém sabe? Reavaliação, primeiro porque não é mais aplicado, né? Isso, não é mais permitido. No Brasil, viu, Solange? Porque IFRS, SGEP pode. É, só no Brasil. E, na verdade, ele procura fazer ele tem que fazer um laudo, avaliar a reavaliação é muito mais do que só ver o mercado, né? É ver vários outros fatores, né? Relativo a um determinado ativo. Isso, o valor justo a gente olha da perspectiva do mercado. Eu quero saber quanto o mercado pagaria ou venderia um passivo semelhante. A reavaliação, eu preciso de laudo, tá? Hoje até a Lilian perguntou, no valor justo, para medir, fazer o impairment lá, eu preciso de laudo? Não, não preciso de laudo. Para mensurar o valor justo, eu preciso de laudo? Não, mas você precisa ter a memória de cálculo de como você chegou naqueles valores, tá? Então, no caso da da reavaliação, era um procedimento fiscal, embora contábil, né, mas assim, tinha um apego bastante grande do ponto de vista fiscal. Você tinha que fazer 3 laudos diferentes e a ideia da reavaliação é aumentar o valor do ativo. E contabilmente é que muda o processo, porque eu tenho que criar uma conta específica, como se fosse uma subconta lá no meu ativo, e credito reserva de reavaliação lá no patrimônio líquido. Tá? Então, contabilmente é isso. Valor justo, não. Valor justo, eu vou reavaliar esses itens. E outra, reavaliação, ela só era, digamos assim, só era feita para alguns investimentos, imobilizado e até intangível. Mas, por exemplo, instrumentos financeiros, como a gente viu aqui, instrumentos financeiros você não tem reavaliação. Digamos assim, antes das normas, Solange, é marcação a mercado, como a gente falou, certo? E não reavaliação. Então, esse item C, ele é totalmente descabido aqui, ó. Então, não tem reserva de reavaliação. Ó, tá vendo? Sempre de forma coincidente com os critérios de depreciação. Não tem nada a ver. Instrumentos financeiros você não deprecia, tá? E D, ó, o valor justo deve ser obtido em um mercado ativo decorrente de transação não compulsória realizada entre partes independentes. É o próprio conceito do valor justo. Então, como é que eu vou fazer digamos, essa reavaliação? Ó, ele é obtido no mercado ativo, dentro de uma transação não compulsória, entre partes independentes. Tá? Essa é a nossa resposta. E o E é apenas na hipótese de existência de evidência de que o referido ativo se encontra registrado por valor superior ao custo efetivo,
de aquisição é que será exigível sua reavaliação. Não, de novo, reavaliação é proibido, reavaliação só aumenta valor, e valor justo você tem tanto aumento quanto diminuição desses valores, tá? Então, é lógico que aqui talvez seja um pouco mais complicado, porque ele está falando de itens como instrumentos financeiros, mas você percebe que dá para a gente, de alguma maneira, resolver essa questão de forma mais tranquila, tá? Número 9, pessoal. Ó, no que diz respeito a valor justo, definição, técnica de avaliação e evidenciação de ativos e passivos, julgue os itens que seguem. Então, vamos lá. Para maior acurácia na determinação do valor justo, a empresa deve optar por técnica de avaliação que seja apropriada e que proporcione dados suficientes para mensurar o valor justo, com maximização de dados observáveis relevantes e minimização de dados não observáveis. Bom, vocês já viram ali que está certo, mas vocês lembram disso aqui, pessoal? Ah, desculpa, ó, o Diogo está me fazendo uma pergunta aqui. Se a empresa for multinacional e solicitar a reavaliação de um ativo no Brasil para apresentar balanço consolidado, como fica? Bom, funciona assim, Diogo. Você vai ter que, por exemplo, do ponto de vista... Vamos lá. O que você vai apresentar no Brasil? O seu balanço ele tem que estar sem a reavaliação. Então, isso significa que você monta o seu balanço, porque funciona da seguinte maneira. Você vai aumentar o valor do seu ativo e criar uma conta no patrimônio líquido, tá certo? Vamos supor que você fez isso porque você estaria atendendo uma norma lá fora, tá bom. A questão é que a reavaliação depois, você vai amortizando ela e ela vai para resultado, percebe? Ela vai para resultado. O problema é o seguinte, quando ela vai para resultado, você está numa empresa, uma multinacional, aí uma empresa de capital aberto, lucro real, as pessoas queriam depois abater isso do imposto de renda, tá? Então, aí você tem um problema. Um segundo problema é que a própria Lei 11.638, ela proíbe definitivamente você fazer o balanço com reavaliação. Então, você, no balanço aqui no Brasil, você não poderia fazer. Agora, imagina que no consolidado você faz. Então, você teria que ter, em tese, como se fosse duas contabilidades. Uma para atender a legislação brasileira e outra para atender o IFRS, tá? Aí no consolidado, veja só, então se ela for multinacional, digamos que a empresa, a sede é lá fora. Então, aqui no balanço, você, na hora que você faz lá fora ele faria esse ajuste, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil não poderia nem aparecer no balanço, porque é ilegal, é proibido você fazer esse procedimento, tá? Isso é um pouco mais difícil, porque como o IFRS é permitido. Então, você teria que ter um balanço em IFRS e um balanço em, digamos, nas normas brasileiras, que embora é muito parecido com o IFRS, tá? Por isso que eu estou dizendo, é parecido, não é 100% igual, porque a reavaliação é um dos procedimentos que eles não têm. DVA, eles também não têm, né? Uma norma tratando de ajuste a valor presente, eles também não têm, tá? Então, por isso que é convergente e não 100% igual, tá? Muito bem, vamos para a última aí, né? É isso? Ah, não. Desculpa, nem respondi a 9 ainda. Então, ele fala aqui, ó. Bom, então a gente já viu ali que está certo pelo seguinte, gente. Sempre que você vai fazer o ajuste, você vai mensurar o valor justo, se vocês lembrarem, ele fala que você tem dados observáveis e dados não observáveis. Por isso que a gente tem os inputs. Tem cotação de mercado, que é observável, você tem operações de mercado que são observáveis, não tem marcação a mercado, mas é observável, e você tem os itens não observáveis. Quando você olha lá no valor justo, o fato de ser não observável não quer dizer que você não possa mensurar valor justo, tá? Como eu já falei aqui numa outra questão. Então, mesmo você não tendo esse item observável, você pode mensurar a valor justo, ok? A questão é que nós sempre devemos priorizar, maximizar os dados observáveis, tá? Imagina que você está mensurando um determinado ativo ou passivo que ele tem cotação de mercado, ele tem, digamos assim, um mercado ativo que tem operações e você simplesmente define um valor justo totalmente fora da realidade. Percebe? Se você fizer isso, este valor não é valor justo. E às vezes a gente fica perguntando, tá, mas para que serve isso? Bom, imagina que você pode estar liquidando um ativo, você pode estar, quer dizer, na verdade, vendendo ou um ativo ou pagando um passivo.
Você pode estar fazendo um tipo de operação que a legislação exija que seja mensurado a valor justo e você coloca um valor diferente desse chamado valor justo e você não tem base para comprovar isso. Então, a Receita pode entender que esse valor ele é um ganho, pode querer tributar ou pode ter lá uma, digamos que for no valor justo, ele poderia ser uma perda e a Receita pode não aceitar como perda. Esse é só um exemplo, tá? Sem contar que você não atenderia às normas, você ficaria em desacordo com as normas, tá? Então, sempre maximizar, sempre dar mais atenção para os itens ou para os dados observáveis. E por último, tá? Ó, acerca da forma de contabilização e mensuração de itens patrimoniais, julgue os itens subsecutivos. Segundo a abordagem de custo, o valor justo de um item patrimonial é o seu custo de reposição corrente. Bom, nós estamos vendo ali que a questão está certa. Essa questão caiu aonde mesmo? Aqui, ó. Ó, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tá vendo? Isso aqui foi para uma agência aí para um concurso público. Então, veja só, segundo a abordagem de custo, o valor justo de um item patrimonial é o seu custo de reposição corrente. Que em tese é o custo de reposição corrente? Isso aqui principalmente no setor público, tá, pessoal? O valor justo seria o valor que eu gastaria para repor aquele bem. Então, imagina que aquele bem não está servindo mais e eu preciso repor. Então, usando a abordagem do custo, não é o que ele fala? Abordagem do custo. Só vamos voltar aqui, ó. Segundo a abordagem de custo, então, nesse caso, o custo de reposição seria o valor justo. Por quê? É o quanto eu pagaria para adquirir um ativo semelhante no mercado. É o quanto eu gastaria de recursos para adquirir esse ativo no mercado. Certo, pessoal? Fácil ou difícil essas questões aí? Ah, foi fácil até. Não é difícil, não. Essas não são difíceis. Quem mais aí? Algum comentário a mais aí? Esse dava para fazer 40. Esse aqui dava, né? Mas tem alguns casos, viu, Solange, que o valor justo ele fica difícil, viu? Tem alguns casos, principalmente instrumentos financeiros, tal, tem uma série que fica um pouco mais complexo. Mas, a gente vai ter esse CPC ainda, né? Não, acho que nós já vimos, viu? Foi justamente aqui no... Qual não, deles? Instrumentos financeiros. financeiros. Sim. Vamos ver. É bem difícil. Bem complexo. Tá? É isso aí, pessoal. Então, a gente tem aqui o nossos slides, desculpa, nosso material aí, nossas questões. Resolvemos. Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Eu deixei no ponto aqui o CPC 23. Nós paramos normalmente 8h30, não é isso? 8h30. Vocês querem começar a ver o CPC 23? Como é que vocês querem fazer aí? Eu acho melhor já tomar um cafezinho e começar direto depois. O que vocês preferem? Eu concordo. Tá bom. Então vamos lá. Então 20 minutinhos, não é isso? Então 8 e... Esse CPC, ele é longo? Ó, deixa eu falar aqui para você, ó. Ele tem 36 slides. Não é. A gente já estudou um de 70, né? Já. Tem uns aí que são bem longos. Né? Esse aqui é bem importante, esse CPC. E a gente acaba usando bastante. Mas então fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho e 20 minutinhos, então 8h12 e 8h32 a gente volta. Tá bom. Beleza. Então tá bom. Então eu vou fechar aqui para ele fazer a conversão do vídeo. Lembrando que depois vocês clicam aí no mesmo link, tá bom, pessoal?